Aqui na entrevista. Podemos dar sua íntegra. Na íntegra, né? Podemos dar a íntegra. Beleza. Sua pergunta, como é que foi? Por que vocês estão aqui nesse ato hoje? Bom, a gente está aqui para poder dar apoio ao juiz Sérgio Moro, apoio à Polícia Federal, né? E apoio também ao Ministério Público, né? Apesar do Ministério Público ter várias falhas, né? Mas o que o Ministério Público tem feito aí para poder tá prendendo, né? Tá prendendo não, né? Tá fazendo as ações aí para poder de investigação, né? Para culminar na prisão de grandes nomes aí da política brasileira e do cenário econômico, empresarial brasileiro. O Ministério Público está de parabéns, inclusive ganhou um prêmio aí recentemente lá em Nova York, né? Então é um ato de apoio à Operação Lava Jato, especificamente? Não só a Operação Lava Jato, mas a toda a operação que venha para prender, para colocar na cadeia os bandidos que estão aí no poder, tanto no Executivo, quanto no Legislativo, quanto no Judiciário, que tem bandidos no Judiciário também, né? Junto com empresários. O que a gente quer é que seja feita uma limpa, né? A gente quer uma faxina nos três poderes. E não importa se Lula está aqui hoje ou se ele não está, nós aqui, ninguém veio aqui por causa do Lula. Nós viemos aqui para dar o apoio que Sérgio Moro solicitou para a comunidade civil organizada, né, sociedade civil organizada, que ele fez o pedido aí recentemente, no último vídeo que foi divulgado aí. Vocês não são favoráveis à intervenção militar? Somos, eu sou favorável, sou sim. Então é intervenção militar para limpar os três poderes e convocar novas eleições? Exatamente, exatamente. É por aí. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Cara, hoje tá difícil de candidato, viu? Hoje eu não votaria em ninguém que está aí, tá? Bom, primeiro não existe candidato ainda, né? Qualquer pessoa do cenário político nacional que você puder pensar, alguém que você votou na última eleição que seria um bom presidente? Cara, olha, pessoas que têm se mostrado de certa forma confiáveis, porque eu vou falar o seguinte, eu não confio em político nenhum, tá? Mas os políticos que têm se mostrado mais confiáveis que os outros são o deputado Jair Bolsonaro, o deputado Fernando Francischini, o senador Ronaldo Caiado, tem também o deputado Onyx Lorenzoni, tá? Eu citaria esses quatro. Okay? A Operação Lava Jato chegou até o Lula por meio de um triplex que teria sido adquirido por uma empresa que depois foi comprada pela OAS e também pela reforma de um sítio em Atibaia que a OAS teria feito para ele. Por isso que vocês acreditam que ele cometeu o crime e deve ser punido? Exatamente. Inclusive, em 2010, a Rede Globo já tinha feito uma reportagem a respeito desse triplex do Lula, né? Foi amplamente divulgado e foi mostrado o triplex como sendo do Lula e agora vem com uma conversa diferente, né? Eles não voltam lá nos fatos anteriores, na reportagem anterior, né? Isso, se você procurar no YouTube, você vai encontrar. Agora a Rede Globo também está citada na Lava Jato por conta de um triplex em Paraty. Isso aí, meu amigo, você pode pegar todas as emissoras de televisão aí, porque todas elas são coniventes com essa bandidagem do governo. Essas emissoras, elas recebem dinheiro do governo para propagandas, né? Propaganda da Petrobras, propaganda do Banco do Brasil, propaganda da Caixa Econômica, propaganda de loterias, propaganda dos Correios, né? O governo brasileiro, com as empresas que o governo tem, o governo consegue injetar dinheiro nessas emissoras para as emissoras falarem exatamente o que ele quer que seja falado. Não é só a Globo, não. Isso é qualquer emissora. Mas vocês esperam que a Globo seja punida, a família Marinho seja punida por esse triplex, da mesma forma que o Lula, por esse... Ele foi julgado, ele foi investigado, está sendo investigado de ter? Eu gostaria que todos os bandidos do Brasil sejam punidos, não importa quem sejam, não importa quem sejam. Então caçar a licença da Globo, a concessão pública da Rede Globo para fazer televisão. Não, senhor. Da mesma forma que a intervenção militar vai tirar os políticos e reformar a casa, reformar também a televisão, a mídia brasileira? Não, porque isso é um plano do PT. O PT está lá no caderno de tese do PT, que isso é um plano do PT de caçar os direitos da Rede Globo, caçar a concessão de transmissão de TV da Rede Globo e passar para o MST. Isso está escrito no caderno de tese do PT. É só a pessoa procurar na internet caderno de tese do PT que vai ver o que está escrito lá. O PT preza isso, preza também a cassação de todas as rádios e TVs religiosas,
para passar para o comando do MST. O PT está prezando o calote às dívidas interna e externa. Por exemplo, você tem conta no Banco do Brasil? Não? Conta na Caixa? Você tem conta em algum banco? Os bancos brasileiros, eles compram títulos do governo, né? Títulos, por exemplo, do Tesouro Direto. O título do Tesouro Direto é um dos títulos que o governo tem, e se o governo está pregando calote à dívida interna, o Tesouro Direto é um título da dívida interna. O governo aumentou em quase 30 bilhões o gasto com os credores da dívida, ao aumentar a Selic de 11% para 14%. Não, mas não é só isso, né? Se o governo se está escrito no caderno de tese do PT que ele preza pelo calote à dívida interna, ele pode dar o calote no Tesouro Direto. Se ele der o calote no Tesouro Direto, todo brasileiro que investiu no Tesouro Direto, ou os bancos que compraram títulos no Tesouro Direto, eles podem sofrer calote. O Lula foi eleito pela primeira vez presidente? No momento. Então, no momento em que for feito um calote desse, aí toda a sociedade é prejudicada, porque mesmo um banco privado que não tem nada a ver com o governo, ele vai dar o calote, ele passa a ter a possibilidade de dar o calote nos seus clientes, porque ele está recebendo um calote do governo e fica sem dinheiro para poder passar para os seus correntistas. O Lula foi eleito presidente pela primeira vez depois de assinar uma carta para a sociedade dizendo que ele ia manter o tripé macroeconômico que foi feito pelo Itamar e mantido pelo Fernando Henrique Cardoso. Você acredita que agora o partido vai radicalizar e dar calote na dívida? Depois de tantos anos no poder? Cara, eu não acredito em nada que um cara que tem o caráter do Lula fala. Não tem como acreditar num cara desse, né? Não acredito em nada. Ele pode falar o que for, pra mim é tudo balela. Comunista sabe fazer muito bem 3 coisas: é mentir, roubar e matar. O senhor é favorável ao impeachment da presidente Dilma? Olha, se vier impeachment, beleza, mas impeachment não vai resolver o problema do Brasil, não. Porque o Michel Temer, presidente, não resolve o problema. Não, aquilo ali é um antro de bandidos que tem ali no Congresso. O que a gente preza é uma faxina nos 3 poderes, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Mas é possível explodir a casa e construir de novo? Reconstituir a democracia sem democracia, com totalitarismo? Não sei o que você chama de reconstruir a democracia sem democracia, não, porque hoje a gente não tem democracia. Tá? Eu te falo o seguinte, eu sou censurado no Facebook, já fui censurado várias vezes, eu tô censurado no Facebook hoje, tá? E isso é democracia para você? Né? Está havendo censura e muita gente não percebe. Mas a censura do Facebook é do Facebook, né? Não tem nada a ver com o governo. Mas não é só a censura do Facebook, não. Tem vários tipos de censura ocorrendo no país. A democracia não existe já há muito tempo. Para mim era muito mais democrático o sistema do regime militar do que o que está tendo agora. O pessoal fala que tinha ditadura para mim é o que está tendo agora. O governo enfiando na goela abaixo do brasileiro tudo que o governo quer. O governo está colocando o decreto aí para acabar com propriedade privada do Brasil. Que decreto é esse? Esse é o decreto 7037, junto com o outro decreto 8243. O 8243 cria os conselhos populares, e com os conselhos populares, esses conselhos eles passarão, né, de acordo com o que está nesse decreto, toda invasão de terra ou de residência, toda invasão de imóveis, essa invasão passaria a ser contestada nos conselhos populares. Seriam os conselhos populares que diriam quem que vai poder ficar naquele local que foi invadido, se é o dono anterior ou se são as novas pessoas que invadiram aquele local. Num caso de invasão de terra ou de uma residência, a pessoa não poderia mais fazer o pedido de reintegração de posse na justiça. Os conselhos populares seriam o 5º poder, ficaria acima dos poderes legislativo e do judiciário. E seriam eles que decidiriam quem que vai poder ficar naquele local. E os conselhos populares seriam formados por quem? Por pessoas indicadas pela presidente da República. Ou seja, seria um poder paralelo do PT, né, que vai ficar acima dos demais poderes, e eles que vão decidir. Por exemplo, está escrito lá que vai ter nos conselhos populares as entidades registradas e não registradas, como por exemplo o MST.
Então, se o MST invadir a sua casa, é o próprio MST que vai julgar se vai poder invadir ou não. Vai ter ali MST, MTST, OAB. A gente vê aí a OAB defendendo, o ex-presidente da OAB está defendendo esses bandidos aí do PT. E como se diz, né, a OAB é uma organização que vive do crime. Tem a CNBB. A CNBB, muita gente não sabe que ela não tem ligação nenhuma com a Igreja Católica. Ela não faz parte da hierarquia da Igreja Católica. Ela vem com a teologia da libertação, que é contestada inclusive pelo Vaticano. E inclusive há uma lei no Vaticano que excomunga automaticamente qualquer pessoa que apoie o comunismo. Então aqueles bispos da CNBB são todos excomungados da Igreja Católica. Já que o senhor está falando da Igreja Católica, qual a sua opinião sobre as pautas progressistas do Papa Francisco? A minha opinião é péssima. O Papa Francisco, ele está fazendo demonstrações muito claras de que ele é um grande comunista, né? Papa Francisco, há pouco tempo atrás agora, eles pagaram para o João Pedro Stedley, líder do MST, para ir no Vaticano para dar uma palestra dentro do Vaticano sobre socialismo, sobre comunismo, né? Tava lá o João Pedro Stedley, líder do MST, dando palestra para os cardeais e dando uma declaração muito certeira de que para o Papa Francisco começar a fazer a limpeza dentro do próprio Vaticano. Fazer a limpeza de quem? De quem não é comunista, né? Infelizmente a gente está vendo aí a América Latina, né? A América Latina praticamente toda e alguns outros países do mundo mudando para o regime comunista. E o Papa, infelizmente, está sendo um ator grande nessa ação aí de implantação do comunismo no mundo.